Graça e paz, irmãos. Boa noite. Vamos lá? Estão prontos? Hoje nós vamos concluir o nosso plano para o mês de junho. Nos últimos finais de semana nós temos trabalhado acerca do tema da paz. E, para surpresa de todos nós, não é tão simples quanto parece. Quando a gente propôs falar sobre paz, provavelmente você fez que nem eu e falou assim: bom, vai ser um mês fácil, vai ser um mês legal, vai ser um mês tranquilo. E até agora não foi tão fácil nem tão tranquilo assim, né? Depois de pensarmos acerca da paz com Deus, e não foi fácil entender que nós precisamos entregar a nossa vida a Jesus, nos reconciliarmos com Ele e nos humilharmos diante dEle. Depois, falamos sobre paz consigo mesmo, e vimos que era consideravelmente mais complicado ainda do que parecia. Fazer paz consigo mesmo é abrir mão da paz com o mundo, ou da paz do mundo, para ter a shalom de Deus. E o quanto é difícil fazer isso. Semana passada nós falamos da paz com o próximo, e meditamos a respeito da paz na igreja. E o quanto é difícil ter paz com o outro. Mas, para finalizar, eu vou aparentemente cair numa contradição. E vou falar sobre a paz com o mundo. Estranho, né? Semana retrasada eu falei que a gente não pode ter a paz do mundo, a gente precisa da paz de Cristo. Como que agora eu vou pregar sobre paz com o mundo? É porque é só uma aparente contradição. Quando a gente conversou sobre a paz de Deus, a shalom de Deus e a paz do mundo, nós falamos da paz do mundo. É a paz que o mundo nos oferece. Para ter paz com o mundo, nós precisamos nos submeter àquilo que ele nos oferece e viver segundo a lei deste mundo, viver da maneira como o mundo quer que nós vivamos. Mas, como Efésios 2 nos diz, eu vou ler aqui só rapidamente, tá? Efésios 2, de 1 a 3, ele diz: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores de ira. A paz do mundo gera isso, merecimento da ira. E quando nós fazemos a nossa mudança de caminho e então aceitamos a shalom de Deus, somos novas criaturas. E aí abandonamos a paz do mundo. Mas hoje nós não vamos falar da paz do mundo, nós falaremos da paz com o mundo. Porque é uma coisa completamente diferente da outra. O que nós vamos falar hoje é como se a gente estivesse olhando para dois países diferentes. A gente estivesse olhando para o Brasil e para a Argentina. O nosso país tem o seu território, suas leis, sua cultura, sua língua, sua tradição, sua culinária, a sua característica racial, tem o seu tipo, sua soberania. E a Argentina tem o seu território, seu idioma, sua cultura, sua forma de viver, sua culinária, diferente da nossa. E nós conseguimos estar lado a lado e não fazer guerra um com o outro. Respeitamos os limites de cada um e vivemos de maneira pacífica. É sobre isso que nós vamos falar. É sobre viver em paz com o mundo, não ter a paz do mundo nas nossas vidas. E para nos ajudar nesse caminho, nessa noite nós vamos ler uma profecia, e ela é muito difícil, pesada. É a profecia de Jeremias 29, do versículo 4 até o versículo 14. E quando eu digo que ela é muito complicada e muito pesada, é porque ela vai nos desafiar muito essa noite. Por isso eu queria convidar você a orar comigo antes da gente ler a palavra, para que o nosso coração esteja preparado para os desafios que ela vai nos trazer. Baixe sua cabeça e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir misericórdia, Pai. Queremos pedir que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre as nossas vidas, para que nós sejamos capazes de entender a Tua palavra, Senhor.
para que nós tenhamos a humildade de recebê-la nas nossas vidas e compreendê-la conforme a Tua vontade. E finalmente, para que a gente possa viver segundo a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra que é a arma mais poderosa desse mundo, Senhor. Mais poderosa do que qualquer bomba, do que qualquer exército, do que qualquer arma dessa terra que pode tocar a carne, a Tua palavra pode tocar as almas, Pai. E nós queremos nos aproximar dela com reverência, Senhor. Por isso que nós te pedimos, ajuda-nos nesse momento, capacita-nos, Pai, para entrarmos com dignidade nesse momento e compreendermos a Tua palavra naquilo que ela se propõe a nos ensinar. Nós pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Bom, antes de ler o texto de Jeremias, eu vou explicar mais ou menos o que está acontecendo, para todo mundo estar na mesma página na hora que a gente lê o texto e entender o que está acontecendo, certo? Vamos voltar para a história de Israel rapidinho. Vocês se lembram que Saul, Davi e Salomão criaram o reino de Israel, certo? Como um reino estabelecido. Saul primeiro, Davi depois, Salomão depois. Salomão morre e o reino é dividido em dois. Reino do norte, Israel. Reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, muito rebelde, começa a cair em desgraça muito rápido e acaba. Ele é destruído e deixa de existir. O reino do sul permanece um pouquinho mais de tempo fiel a Deus. Mas, eventualmente, também tropeça e cai. E aí Deus manda uma sucessão de exílios a Judá, até que Judá também deixa de existir. E aí a gente vai ver a restauração de Judá, mas não mais como Judá, mas sim como o reino unificado de Israel, quando a gente lê o livro de Esther, de Esdras e Neemias, quando eles retornam à terra destruída, reedificam o templo, reedificam as muralhas e reedificam a cidade. O momento onde a gente vai ler Jeremias está no primeiro exílio, o exílio da Babilônia. Vocês já ouviram falar de uma das várias vezes que vocês leram a Bíblia, Nabucodonosor, lembram dele? Esse é o momento em que o rei é Nabucodonosor. Nabucodonosor tomou Israel, invadiu Israel e tomou Israel para si. A gente está falando lá no finzinho de 2 Reis, e você vai encontrar alguma coisa sobre isso também no livro de Crônicas. Nabucodonosor toma Israel, e a Babilônia tem uma metodologia de dominar os países que eles venceram. Olha a mentalidade deles. Um país, como eu disse agora há pouco, ele tem território, ele tem política, ele tem cultura, ele tem religião, ele tem idioma. É isso que faz o país ser o país, não é? Que nos torna Brasil, por exemplo, são essas coisas. Muito bem. Ele tomou Israel. Primeira coisa que ele faz é tirar de Israel os líderes. Então ele pegou o rei, a família real, todos os nobres, tirou de Israel e levou para a Babilônia. E colocou eles lá cativos. O que faz com que aconteça em Israel? Israel não tem mais líderes políticos, não tem mais quem administre o país, não tem mais quem cuide dos impostos, não tem mais exército, não tem mais generais, não tem mais lideranças. O país agora já não tem mais uma administração. Muito bem, tirei a administração do país, o próximo passo é eu tirar o dinheiro do país. Então eu vou e eu pego todos os artesãos, todos os profissionais, todas as pessoas que entendem de negócio e tiro elas do país e levo elas para Babilônia. E agora o país não tem mais ninguém que saiba produzir e passa a ser necessitado de ajuda. Precisa ser cuidado por aquele país que dominou eles. Foi isso que ele fez. Depois disso ele fala, agora que a gente já acabou com a política, a gente já acabou com a economia, agora a gente vai acabar com a cultura. Eles tiram de lá todos os mestres, todos os sábios, todos os sacerdotes, todos os professores, todas as pessoas letradas, arranca-las de lá. Você já não tem mais religião, você já não tem mais um idioma, você já não tem pessoas capazes de ler e entender os textos, você já não tem mais uma cultura, a cultura vai começar a se perder. E por último, eu tiro as pessoas fortes, as pessoas jovens e as pessoas capazes e levo elas embora também para a Babilônia, porque daí eu tiro a força e a capacidade de se reerguer. E no fim, sobram só os mais velhos, os mais pobres, os mais humildes e as pessoas que não tiveram
condições de se cuidar, de crescer e de prosperar. Foi isso que Nabucodonosor fez com a Babilônia. Se você ler o texto, você vai ver que pouco a pouco eles vão sendo levados para a Babilônia. E todo mundo que a gente lê, os profetas que a gente lê, as histórias que a gente lê, são com essas pessoas que estão no exílio da Babilônia. E logo no capítulo 2 de Jeremias, começa uma rebelião lá em Jerusalém, lá em Israel, que estava dominada por Nabucodonosor. E Jeremias, ele é enviado para lá, para repreender o povo e acabar com essa revolta. Porque Deus não tinha autorizado essa revolta. E aí Jeremias vai lá e ele prega duramente. Se você ler Jeremias 7, você vai ver uma pregação duríssima de Jeremias contra Israel, ao ponto dos sacerdotes que ainda estavam na cidade, dos líderes que ainda estavam na cidade, prenderem ele e começarem a votar para matá-lo. É só depois que ele garante, que ele mostra que ele não tem nada a temer, que ele poderia ser morto. Não ia fazer diferença nenhuma para ele ser morto, porque ele tinha certeza que ele foi enviado da parte do Senhor, é que eles caíram em si e perceberam que era uma profecia verdadeira, e não uma falação contra o templo. Porque ele falou que o templo seria destruído e que Israel seria nivelada. Israel vai virar um terreno baldio. E eles queriam matar Jeremias por isso. E aí eles se convertem ali temporariamente, caem em si e começam algumas mudanças. Mas é só para vocês entenderem o pano de fundo de como está a situação naquele momento. E aí, quando Jeremias, no capítulo 29, ele vai pregar, é logo depois do que acontece no capítulo 27, que é quando Jeremias faz uma profecia e ele explica o seguinte, que o futuro de Israel não está no povo que ficou. Que o que Deus fez ali não foi sem querer, não foi por acaso. Deus separou o joio do trigo e mandou para o exílio as pessoas com as quais ele reconstruiria Israel e deixou na terra aqueles que seriam destruídos porque eram os desobedientes. Logo depois dessa pregação do Jeremias 27, a gente chega na nossa pregação aqui, que nos importa para hoje, que é a pregação de Jeremias 29. Jeremias 29 é uma carta que Jeremias escreve lá de Israel para o exílio na Babilônia. Ele estava lá, ele veio para Israel e aí ele escreve de Israel para a Babilônia uma carta para o rei, para os sacerdotes e para os líderes. E essa é a carta que nós vamos ler. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se, não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixe que as profecias e os adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome, e eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não planos de causar-lhes dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde eu tirei vocês, diz o Senhor. Essa é a palavra de Deus em Jeremias 29. É interessante que, quando nós lemos o texto, nós percebemos uma coisa fantástica, de que Nabucodonosor estava fazendo o seu plano mirabolante de
dominar um país, tirar tudo dele, destruir ele e então tornar parte do seu império. Era maravilhoso, ele funcionava sempre. Ele só se esqueceu que dessa vez ele não estava fazendo com um povo qualquer. Dessa vez ele estava fazendo com o que Gênesis 12 chama de a menina dos olhos de Deus. Estava fazendo com o povo dele, o povo que ele separou. E aí, enquanto Nabucodonosor fazia o plano dele, sem saber, ele estava fazendo o plano de Deus. Nabucodonosor é chamado em alguns momentos, nas profecias, como o meu servo Nabucodonosor está fazendo. Não porque ele adorava e servia a Deus, mas porque Deus tinha decidido que ele ia servi-lo. Vai lá, Nabucodonosor, faz o que eu estou mandando para cuidar do meu povo. E é isso que a gente vê nessa profecia. É Deus cuidando e livrando do povo, mesmo no cativeiro. Mas, o que tem a ver esse texto com a gente? Né? O que tem a ver esse texto com a paz, com o mundo? Bom, 1 Pedro 2,9 vai dizer que nós, a igreja, somos a geração eleita. Nós somos os sacerdotes reais. Nós somos uma nação santa, o povo exclusivo de Deus. E existimos para anunciar a grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. De uma maneira espiritual, Israel é a igreja. Nós somos a herança daquilo que Israel viveu. E desse texto nós temos como tirar muita instrução para as nossas vidas. Porque o que somos nós? Senão o povo de Deus exilado na Babilônia. É isso que nós somos. Nós somos a mesma coisa. Sabe qual é a diferença entre Israel e nós? Nós antes não éramos o povo de Deus. E aí quando entramos no povo de Deus, imediatamente estamos em exílio. Israel era o povo de Deus desde que nasceu, mas também foi para o exílio. O fato é, estamos assim como Israel estava, no exílio. Israel estava exilado na Babilônia. Nós estamos exilados aonde? Nessa terra. Nós não somos mais daqui. Você sabe tanto quanto eu que a sua terra não é essa. O teu reino não é esse. Você é um peregrino nessa terra, não é isso que a Bíblia fala? Você é um estrangeiro aqui. O seu reino, o reino dos céus. O seu rei é o Senhor Jesus. Mas, por um pouco de tempo, nós precisaremos permanecer no exílio. E, como exilados, é muito importante que a gente entenda a nossa função, entenda o nosso papel, entenda o que Deus quer da gente e como nós devemos nos comportar enquanto estivermos no exílio. Porque no exílio é muito perigoso. O exílio é um lugar hostil, o exílio é um lugar que nos odeia. Você está numa terra estrangeira, no meio de gente que quer a tua morte, no meio de gente que quer te escravizar, no meio de gente que quer te humilhar, que quer tomar tudo que você tem. Você é inimigo deles. Porque quando você chega no exílio e quando você está lá, você é estrangeiro. Você tem outra língua, você tem outra cultura, você tem outra fé, você tem outra alimentação, você tem outro comportamento. Você é tudo aquilo que eles não são, por isso você é odiado. Se você não souber como se comportar no exílio, seus dias serão terríveis e o fim deles provavelmente vai ser a morte. E por isso é tão importante que a gente entenda como Deus gostaria que a gente viva no exílio. Mas não é só isso. Nós também estamos no exílio para cumprir a palavra de Deus que foi prometida a Abraão. Israel viveu tudo o que ela viveu pelas promessas que Deus fez a Abraão. Se você abrir em Gênesis 12, você vai ver a promessa de Deus a Abraão. As promessas de Deus a Abraão estão ali em Gênesis 12. E Israel viveu o seu tempo na busca de cumprir aquilo que Deus prometeu para Abraão. E nós que somos a igreja, estamos fazendo o quê, se somos os herdeiros de Israel? Cumprindo as promessas que Deus fez a Abraão. Entre elas ele disse o quê? Que quem te amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Quem te abençoar, eu te abençoarei. Por meio da tua descendência serão benditas todas as nações da terra. Entendeu por que nós somos exilados? Por que nós vivemos espalhados pelo mundo? Por que nós estamos em todos os lugares? Porque como 1 Pedro 2 nos diz, nós somos uma nação santa. Nós somos um país feito de quê? De sacerdotes.
Nós levamos o sacrifício aceitável a Deus para que os pecados de muitos sejam perdoados. Nós levamos o sacrifício a Deus para que o mundo seja abençoado. A nossa função enquanto estamos nesse mundo é santificar esse mundo, porque através de nós serão benditas todas as nações da terra. A nossa função nessa terra, até que Jesus volte para julgá-la, é abençoar todas as nações dessa terra. E é só por isso que nós estamos aqui. Porque no dia que o Senhor Jesus nos comprou na cruz, nós estamos salvos. Alguém duvida que está salvo? Eu tenho certeza absoluta que eu estou salvo. Eu adoraria que você tivesse essa certeza também. E se você tem certeza de que você está salvo, para que deixar a gente aqui? Você nunca se perguntou isso? Ele já nos salvou. Leva todo mundo e acabou. Não. E todas as nações dessa terra, elas precisam conhecer o Evangelho. Elas precisam ser abençoadas. Existem pessoas a serem salvas. E até que Ele volte, a nossa função é exatamente essa. Cumprir aquela promessa lá de trás. Por meio de nós, devem ser abençoadas todas as nações da terra. É para isso que a gente existe. Então, é muito importante a gente voltar para esse texto e tirar algumas conclusões dele. Ter alguns entendimentos dele, para que a gente aprenda a viver dessa maneira, viver como Deus quer que a gente viva, exilados, no meio de um povo estranho, abençoando esse povo. Primeira coisa que a gente pode ver no texto, é de que nós temos que estar neste mundo, sem ser desse mundo. E nós estaremos nesse mundo, sem ser desse mundo, tendo uma compreensão, a compreensão de que quem nos colocou neste mundo, quem nos mantém neste mundo, e quem vai nos sustentar nesse mundo, não é deste mundo. Cada vez que você lê esse texto, se você pegar o versículo 4, logo no comecinho, o que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, diz a todos os exilados? Eu os deportei. Quem nos colocou desse mundo não é desse mundo. Quem nos colocou nesse mundo é o Senhor. Cada vez que ele fala da terra para a qual eu os deportei. E vocês vão ficar no exílio porque eu os coloquei. E vocês vão fazer e vão prosperar porque eu decidi que vai ser assim. Você não está nesse mundo por uma série de aleatoriedades. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui por sorte. O lugar onde você mora não é por acaso. A vida que você leva não é por acaso. Os seus vizinhos não são por acaso. As coisas que acontecem no seu dia, as oportunidades que aparecem para você pregar o Evangelho, as pessoas no seu trabalho, aquela conversa que você nunca imaginou e que a pessoa puxa com você pedindo, implorando para você pregar para ela, não é por acaso. Uma vez que você, lá na primeira pregação, fez paz com Deus e decidiu que Ele é o teu Senhor, a tua vida está na mão dEle. E você deixa de ser só uma criatura de Deus, você passa a ser filho de Deus. E como filho de Deus, Ele mesmo diz, eu tenho um plano para você. E Ele vai executar o plano dEle na tua vida, dia após dia. E estar no exílio, aonde você está exilado, faz parte do plano de Deus. Quantos testemunhos a gente não tem no meio da igreja, de pessoas que estão internadas e que pregam e abençoam a vida do outro que está internado. Que pregam e abençoam a vida do outro que está visitando o outro que está internado. Porque aquele que está internado não está internado por acaso. Ele está lá internado para cuidar de alguém, para abençoar a vida de alguém. Parece maluco se você não crê no Senhor, mas se você crê no Senhor, você sabe que é exatamente assim. Quantas vezes você não decidiu ir num velório de uma pessoa que você nem considerava muito, chegou no velório e abençoou a vida de outra pessoa que estava num outro velório? Quantas vezes você não entrou numa fila do banco e saiu com um evangelismo feito? Quantas vezes você não entrou numa rua que você não deveria e aconteceu alguma coisa? E você fala, que coincidência! Que coincidência o quê? Se você se submeteu ao Senhor, o Senhor vai te usar como instrumento dEle. Mas você precisa ter a consciência plena de que quem te pôs no exílio, quem te sustenta no exílio e quem vai te levar em segurança até o fim do exílio é o Senhor. Mas isso é muito mais complicado do que parece. Porque quando nós estamos no exílio, quando nós estamos lá,
no meio de um povo estranho que fala outro idioma e que tem uma outra cultura e que tem outro Deus e que tem outra alimentação e que tem outra rotina e que tem outras práticas, a gente vai ser muito tentado a tomar a forma deles. Tão tentado que Romanos 12 vai dar-nos a instrução de que nós não devemos nos amoldar a esse mundo. Se não fosse fácil se amoldar a esse mundo, o Senhor Jesus não precisaria enviar um servo dele para dizer com uma instrução muito clara: não tomem a forma desse mundo, porque é muito fácil tomar a forma desse mundo. É facílimo tomar a forma desse mundo. E é muito mais fácil do que você imagina, e provavelmente nós todos estamos tomando a forma desse mundo. É muito difícil não tomar a forma dele. É muito difícil não tomar a forma dele. Essa semana eu vou falar só dos últimos 15 dias e vou te mostrar o quanto é desafiador. Nos últimos 15 dias a gente tem sido seguidamente atacado. Mais ou menos uns 15 dias atrás, os nossos governantes decidiram que o aborto não é mais um crime. E nos últimos 15 dias, nós já tivemos abortos até de bebê de 7 meses de gestação. 7 meses. Isso te impressiona? Isso não me impressiona. Essa é a lei deste mundo. O que nós lemos em Hebreus 2, em Efésios 2? Que esse mundo é governado pelas potestades do ar, ele é governado pelas forças malignas, ele é todo merecedor da ira. É isso mesmo que eles vão fazer e vai piorar. Sabe o que impressiona? É ver gente que diz que serve a Deus concordando com isso. Enquanto a palavra de Deus claramente diz que Deus abomina isso. É isso que é duro. E talvez você concorde com isso. Nos últimos 15 dias, os nossos governantes decidiram que posse de droga já não é mais crime. Até uma quantidade, eu sei. Tem toda uma série de coisas, mas o fato final é que você portar droga já não é mais crime. Enquanto Deus abomina tudo isso. E qual é a pior parte? É o mundo usando droga? O mundo usa droga desde que o mundo é mundo e vai continuar usando. O problema é a igreja achando isso legal. São os servos do Senhor aceitando isso e falando: é isso mesmo, tem que ser mesmo. Somos nós tomando a forma do mundo. Não se surpreenda se você começar a ver uns irmãozinhos aqui, com olho meio vermelho, meio legalize, querendo ouvir uma musiquinha mais leve. Vai acontecer. Porque se já não é mais crime, está tudo bem. E é isso que nos surpreende. É ver a igreja aceitando. Mas até aí, ainda está fácil. Ainda está fácil. Porque é tão assustador pensar no aborto que você talvez tenha uma oportunidade, uma opinião muito clara sobre isso e você não se tomou a forma desse mundo. Tudo bem. Talvez, quando a gente fale de drogas, nós somos uma igreja de periferia, a gente está em contato constante com os usuários de droga, a gente está em contato constante com boca de fumo, a gente está em contato constante com o traficante, a gente sabe as dores disso. Então talvez você tenha uma visão clara de que isso é pecado, de que isso é horroroso, de que isso é terrível, de que isso destrói vidas, e você não tenha envolvimento com isso, provavelmente. Mas esse mundo não te molda só nessas coisas. Nos últimos dias, uma nova lei está sendo discutida e avançando muito rápido no Congresso, decidindo que agora as escolas devem ensinar feminismo e as conquistas do feminismo para a sociedade. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo o que terminar com ismo não agrada a Deus. Tirando o cristianismo. Sabe por quê? Porque é bom, porque é ruim. A gente poderia passar 2 horas falando isso. Porque nada daquilo parte da palavra de Deus. Nada daquilo glorifica a Deus, nem nada daquilo ensina o homem e a mulher viverem segundo a vontade de Deus. Nada. Mas você provavelmente concorda com essa pauta. Assim como se eu colocar algumas outras pautas mais simples, e que talvez você ache elas legais, mas se você parar para pensar, você vai chegar à conclusão de que não parte da palavra de Deus, não está em acordo com a palavra de Deus, não leva você até mais próximo de Deus, te ensina a resolver problemas dos homens com homens,
Mas o único meio de resolver os problemas do homem é a palavra de Deus. Toda e qualquer sociedade baseada nos homens está fadada à destruição. E no nosso dia a dia, você vai ver a quantidade de vezes em que você está apaixonado e tomando a forma por esse mundo. A gente não precisa falar de política. E não importa o seu lado. Você é apaixonado por política. E você está depositando a sua confiança em homens. Nós não podemos confiar em homens. Homens não são capazes de solucionar os problemas do mundo. E se você odeia o que está no time de lá, ou se você odeia o que está no time de cá, ou se você briga achando que o fulano é quem tem que vencer, ou que o ciclano tem que vencer, você está errado igual o outro. Não é pelo conteúdo da ideia, é pela mera compreensão de que algum homem pode resolver os nossos problemas. E aí você já tomou a forma desse mundo. Se nós vamos permanecer no exílio, nós precisamos ter a garantia, a certeza, a convicção de que nós só estamos no exílio porque somos embaixadores do reino de Deus para fazer a vontade de Deus. Se você se amoldar a esse mundo e começar a tomar as coisas desse mundo, e as paixões desse mundo, e os desejos desse mundo, e eu nem vou entrar em ajuntar tesouros dessa terra, e desejar as coisas desse mundo, e as vaidades desse mundo, e as mesas, as delícias da mesa do rei, e eu posso estender, e achar milhões de coisas que nós podemos estar tomando a forma desse mundo. E todas essas coisas nos afastam da nossa missão no exílio, que é ser embaixadores de um rei. Por isso, nós precisamos voltar a essa convicção. Hoje de manhã, o Judásio pregou acerca da escolha que nós temos. Para ser amáveis, nós temos uma escolha. Decidir quem é o nosso Senhor. Se você, na pregação em que a gente estava falando sobre paz com Deus e paz consigo mesmo, entendeu na tua vida que o seu Senhor é o Senhor Jesus, nesse momento, você abriu mão de todas as suas convicções pessoais. Você abriu mão de todas as suas opiniões pessoais. Você abriu mão de todo mundo que você gosta e que você não gosta. Você abriu mão de tudo o que é teu. E a partir de hoje, você vive para Deus. E as suas opiniões têm que ser as dele, não as tuas. E se as duas conflitarem, você abre mão da tua e vive a dele. Mas se você odeia outra pessoa, ele te mandou amar, você vai amar. E se você tem raiva daquela outra pessoa, mas ele te mandou perdoar, você vai perdoar. E se ele mandou você, e se você tem pavor por aquele grupo, ou por aquele time, ou por aquele partido, mas ele mandou você cooperar, você vai cooperar. E mesmo que você não goste de quem está na liderança da igreja, da sua rua, da sua comunidade, da associação, do seu país, você vai orar por ele, porque ele mandou você orar por ele. Olha só. Porque você não está aqui para fazer a tua vontade, você está aqui para fazer a vontade de Deus. Se você não entender que no exílio, quem te põe, quem te sustenta e vai te levar até o fim, é o seu Senhor, você está fadado a tomar a forma desse mundo. E se você tomar a forma desse mundo, você deixou de ser um exilado, e você se tornou um cidadão daquele reino. Mas o texto também nos ensina mais coisas. Ele nos ensina a santificar e abençoar o mundo, porque nós estamos no meio dele. Quando nós lemos o texto, os versículos 5, 6 e 7, ele vai nos dar instruções, ele vai dizer assim: construam casas, habitem nelas. Plantem jardins e comam os seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos. Deem suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. É um texto bastante interessante, porque o povo foi para o exílio e tinha expectativa de voltar logo. Eles estavam tudo lá parados esperando. E aí Deus falou assim, não, vocês vão ficar 70 anos aí. Pode plantar a árvore, porque ela vai crescer e vai dar fruta, e vocês vão comer. Fica tranquilo, vocês vão ficar bastante tempo aí. Fiquem tranquilos. Participem dessa comunidade. Porque
quando eu disse sobre a gente amar o mundo, torcer para um, torcer para outro, eu não estou dizendo que a gente tem que se separar desse mundo e fazer igual aqueles grupos cristãos que foram viver numa fazenda e não se misturavam com mais ninguém. Não é isso que Deus quer, não. Deus nos colocou em cidades, porque as cidades têm a maior concentração de pessoas, para que seja mais fácil a gente pregar o evangelho para o máximo possível de pessoas. O nosso lugar é aqui, no meio deles. Mas não é tomando a forma do mundo, é abençoando esse mundo enquanto nós estamos nele. Nós devemos fazer a nossa vida muito parecida com a vida deles. Muito parecida com a vida deles. Mas, segundo a direção de Deus. Se eles compram casas, nós também compramos. Mas se eles usam de recursos escusos, nós fazemos da maneira correta. Nós temos trabalho, assim como eles. Mas se eles usam de corrupção nos seus trabalhos para se dar bem, nós não. Nós temos uma comunidade, uma igreja, e se eles têm comunidades e clubes e eles fazem coisas que não agradam a Deus lá, nós fazemos coisas que agradam a Deus aqui. Nós temos uma vida muito parecida com a deles. Nós vamos no shopping, nós vamos para a praia, nós vamos no parque de diversão, nós fazemos igualzinho eles. Só que da maneira que agrada a Deus, para mostrar que existe um jeito de viver que agrade a Deus. E existe um jeito de viver que desagrada a Deus. Nós precisamos estar no mundo para ser vistos pelo mundo. Mas não é como uma vitrine. Não é como uma vitrine. Não é olhar o mundo de longe e fazer aqui. Nem é o mundo nos olhar de longe e tentar nos imitar. Não é assim que Deus pede. Ele pede para que a gente esteja no meio da sociedade, participando dessa sociedade, para que a gente tenha convívio com essa sociedade. E duas maneiras de se relacionar com ela devem ser evitadas. E a gente comete esse erro às vezes. A primeira delas é a agressão. Você provavelmente já conheceu alguém assim. Uma pessoa que vive no meio dessa sociedade, mas de maneira agressiva. Aquela pessoa que vai na padaria comprar pão, só isso. Ela põe a Bíblia debaixo do braço e vai com a Bíblia, que é para mostrar de longe já, para você ver que eu sou servo do Deus Altíssimo, que não é para vir com graça comigo. Não dá bom dia para ninguém, ou então chama o cara, dá bom dia, seu incircunciso. É assim, rústico, agressivo, estúpido, sabe? A pessoa fala assim, vamos comer aqui, eu não como. Não faço. Não, eu não me misturo. Não converso com você. O vizinho passa, você não conversa com o vizinho, você não olha para ele, porque ele não é do Senhor. Já viu gente assim? Estúpida, extrema, que não se mistura de jeito nenhum. Isso não é o que Deus quer. Ele mandou você construir uma casa no meio da sociedade. Ele mandou você construir pomares para plantar e para abençoar aquela terra. A prosperidade da tua vida, do teu povo, depende da prosperidade daquela terra. Aquilo que você planta no pomar, as pessoas têm que comer, ou você não prospera. Nós precisamos viver no meio dessa sociedade, não agredindo ela. Mas também não podemos ser o outro extremo. O da apatia completa que se separa e não se vincula. Vocês também já viram pessoas assim? Olha, saiu uma lei nova, assim assado. Não quero saber, eu não sou dessa terra. Olha, está acontecendo um problema ali, estourou um cano, o pessoal ali está perdendo as canas. Não quero saber, não sou dessa terra. As coisas acontecem no mundo e você não quer saber, você não se envolve, porque você não é dessa terra. Dane-se como vai ser as coisas. Não é isso que Deus quer. Deus nos dá instruções claras a respeito de estar no meio desse mundo e santificar esse mundo. Lembre-se, a nossa função aqui é abençoar todas as nações dessa terra. Para a gente abençoar todas as nações dessa terra, a gente precisa se relacionar com essa terra. Aí está o desafio, como se relacionar com as coisas dessa terra, sem tomar a forma dessa terra e ainda assim abençoar essa terra. Para isso, nós precisamos participar desse mundo, mas participar com sabedoria. Nós precisamos buscar a prosperidade dessa terra por meio da consciência que nós temos de que só existe um que é bom, Deus. E uma verdade, a sua palavra. E a palavra de Deus habita no seu povo. E que o mundo só pode ser abençoado por meio do seu povo exercendo a sua palavra. Sendo assim, nós não podemos nos furtar de nos envolver no mundo.
Nós precisamos nos envolver nesse mundo, mas com a consciência de que nós estamos nos envolvendo nesse mundo para santificá-lo. Esse é o propósito das nossas relações. Existem muitos exemplos, eu anotei alguns aqui para a gente meditar. Um pastor holandês chamado Abraham Kuyper. Ele era um pastor holandês, lá de 1820 até 1920, ele viveu 1910 mais ou menos. E ele era pastor de longa data na Holanda. Até que em 1901, ele pediu licença da igreja na qual ele era pastor, porque ele iria se tornar o primeiro-ministro da Holanda. Ele se tornou presidente da Holanda. E governou por 5 anos. E hoje, 2024, você sabe quem é o maior governante da história da Holanda? Abraham Kuyper. Ele é o melhor primeiro-ministro que a Holanda já teve. Sabe qual era a ideia dele? De que se a bênção de Deus e se o caminho correto para o homem está no Senhor e no seu povo, ele precisa entrar na política e santificá-la. Porque só ele, servo do Senhor, não ele, Abraão, mas ele, servo do Senhor, é capaz de santificar a política. É impossível que homens impuros, que homens que adoram outro Deus, que homens que são de outra cultura, santifiquem a política. A não ser que bons homens de Deus interfiram na política e santifiquem ela, ela vai continuar perdida. E até hoje, ele é considerado o maior governante da história da Holanda. Porque ele santificou a política no tempo que ele estava lá. Ele fez tudo o que ele podia para santificar e abençoar o mundo no qual ele era exilado. Ele tem livros e livros falando exatamente disso, do como o cristão precisa se envolver em todas as esferas da humanidade para santificá-la. Calvino, um dos reformadores da nossa história, ele dizia que o martelo do ferreiro batendo no aço, que o prego que era batido pelo marceneiro, pregava a palavra de Deus igualzinho um pastor. Porque a vida santa do homem no mundo era tão importante, era tão potente quanto a pregação do evangelho. Porque era ela que fazia a pessoa olhar e falar assim, como que você vive desse jeito? E eles falavam, então, vem aqui que eu vou te ensinar. Entende? O trabalho diário de homens comuns, debaixo da vontade de Deus, era um instrumento para a santificação do mundo. 2 Williams, lá na Inglaterra, um chamado William Wilberforce e o outro William Pitt. Eles eram parlamentares, sabe, deputados? Eles eram deputados lá na Inglaterra nos anos 1700 e alguma coisa. E eles dois se converteram. Eles já eram nominalmente cristãos, porque todo mundo na Inglaterra tinha que ser anglicano, mas eles se converteram pela pregação de um pastor chamado John Newton. John Newton era um pastor inglês que, antes de se converter, ele era traficante de escravos. Ele tinha um navio que ia até a África, comprava escravos dos reis africanos e levava para a América para vendê-los como escravos. Essa era a profissão desse pastor antes dele se converter. Esse pastor, inclusive, é o autor do hino Maravilhosa Graça. Ele é quem fez o hino Maravilhosa Graça depois que ele se converteu. E esse pastor pregou para esses dois deputados, os dois William. E ele contou o testemunho de vida dele e o como ele viveu traficando escravos. E ele contou o quanto era terrível aquilo que acontecia. E o quanto os homens sofriam. E o quanto os escravos, às vezes, eram cristãos e estavam sendo escravizados. E como isso era abominação a Deus. Tudo. Não só os cristãos, mas de todos os homens. Mas ele apresentou o absurdo que era até mesmo os cristãos, porque um dos argumentos é de como eles não eram cristãos, eles não eram filhos de Deus, portanto eles poderiam ser escravizados. E daí, esses dois Williams foram para o parlamento e começaram um trabalho contra a escravidão. Por causa deles dois, a primeira lei contra a escravidão na Inglaterra aconteceu. E toda a escravidão por meio de navios ingleses foi proibida. Mas não só isso, toda a marinha inglesa, a maior marinha do mundo, teria que fazer patrulha e se encontrasse um navio negreiro, deveria libertar todos os escravos e devolvê-los. E eles passaram a fazer pressão sobre todas as nações do mundo, para que qualquer país que tivesse leis de escravos, abolisse. E sabe o que aconteceu? Pouco a pouco, a escravidão no mundo acabou.
Por causa de 2 homens cristãos que decidiram santificar a política. Mas vai além. Vai além. Na semana que passou agora, meu time foi campeão da NBA. Estou felizão. E aí, o técnico do time, ele é novo. Ele é o técnico mais jovem a vencer na NBA. E ele é um cara muito religioso, ele é um cara muito crente. Ele chega antes do jogo, do treino, dos jogos, e ele ora pela quadra, abençoando a vida de quem vai assistir o jogo, de quem vai participar do jogo, etc. E isso começou a virar manchete na televisão americana. E aí eles ganharam o campeonato, o mundo inteiro assistindo. E aí os jogadores dele foram dar entrevistas. E sabe qual foi a coisa mais comum que os jogadores começaram a falar? E não era comum para eles antes. Glória a Deus por esse título. E aí, no fim de tudo, esse técnico foi dar entrevista de título. Normalmente, quando você é campeão, você põe o boné escrito campeão, a camiseta do seu time com os patrocinadores e tal, para você dar entrevista vendendo, né, aquilo que paga o salário de vocês. Esse técnico do Celtics, ele não usou. Ele usou uma camiseta completamente preta com uma inscrição bem grande. Primeiro, deixe-me agradecer a Deus. E durante a entrevista dele, sempre que ele podia, ele falava de Deus. Ele santificou o esporte. Não importa se vão reclamar, se não vão, ele santificou o esporte. Se vocês assistem futebol, semana passada começou a Copa América. E no discurso de inauguração da Copa América, por algum motivo, ainda estão descobrindo o porquê, entregaram o microfone na mão de um pastor paraguaio, que estava lá no Canadá para a abertura da Copa. Sabe o que ele fez? Ele aproveitou os 10 segundos dele, pregou, falou que só Jesus pode salvar, santificou todo mundo, orou por todo mundo e dedicou aquela Copa ao Senhor Jesus. Ao Senhor Jesus, com cada letra. Não perdeu a oportunidade, não. Santificou o esporte. E aí ele começou a ser perseguido, ele está sendo muito perseguido na internet. Todo mundo está tentando entrevistar ele, gente reclamando e agressão. A FIFA já está fazendo investigação, por que ele estava lá? Todo mundo está falando contra ele. Sabe o que ele disse no Twitter? Ele disse assim: não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar. Acabou. Essas são notícias de longe, mas a gente tem notícias de perto. Vou falar o nome da irmã para ela não ficar com vergonha, mas recentemente, minha irmã aqui do Louvor, estava contando uma história, né? E ela falou que convidaram ela para cantar na quermesse da escola. Trabalha na escola, foi chamada para cantar na quermesse da escola porque ia ter música ao vivo. E ela pediu desculpa, mas falou assim: eu não vou cantar. Eu tenho o dom de cantar, mas eu só canto para Deus. E as pessoas não entenderam muito bem, não aceitaram muito bem. No outro ano, esse ano, a gente teve a cantata de Páscoa. E as professoras que não entenderam assistiram. E aí elas foram procurar e falaram: entendi. Entendi por que você não canta. Você só canta para Deus. Ela santificou o ambiente de trabalho dela. Você entende? A gente tem uma arma na nossa mão, que é a verdade. A gente tem uma outra arma enorme na nossa mão, que é a palavra de Deus. O poder de Deus para salvar. A gente precisa fazer uso dessa arma. A gente não pode ter medo de usar essa arma. Mas vocês perceberam? Todas essas pessoas que eu usei aqui, nenhuma delas foi apática e não se envolveu com o mundo. E nenhuma delas foi agressiva e odiou o mundo. Todas essas pessoas usaram a verdade que vivia dentro delas e a palavra de Deus para abençoar o mundo da melhor maneira. Da melhor maneira. Não é por ódio, não é por guerra, é por amor. É por amor. E se fizermos por amor, nós vamos abençoar e santificar esse mundo. É esse o caminho para o crente. É esse o caminho para a igreja. Nós não podemos acreditar que nós vamos santificar o mundo pela guerra. Nós temos que ter paz com o mundo. E isso nos leva há uma conclusão interessante a respeito de como ter paz com o mundo. Porque pregar o evangelho, como eu disse que o pastor orou na abertura da Copa América, o que gerou? Ódio e perseguição, só guerra. Não é? Sim. Mas a paz com o mundo não é deles para conosco. É de nós para com eles. Nós estamos em paz com eles, ainda que eles estejam em guerra conosco.
Essa é a sua mentalidade. É como você que é mãe ou você que é pai foi dar uma injeção no seu filho. Ele esperneou, não esperneou? Ele não brigou, ele não resmungou, ele não xingou, ele não gritou? Pois é, mas aquela injeção era para cuidar dele, era para sarar ele. Você não entrou em guerra com ele, ele estava em guerra com você, mas você estava em paz com ele. Você estava fazendo aquilo por amor. O evangelho, de todos os remédios, é o mais amargo. Porque o evangelho mostra que você não vale nada. Ele mostra que você não presta. Ele mostra que absolutamente a sua existência, tudo o que você faz é abominação para Deus. Mas é só tomando esse remédio que você vai entender que Jesus te santifica, que Ele te salva, que Ele te purifica e te faz, aí sim, imagem e semelhança de Deus. Mas tomar esse remédio é terrível. Todos nós já tomamos esse remédio, ele é horroroso. Ele é horroroso de tomar. Mas depois que ele faz efeito, você fala, puxa, ainda bem que eu tomei esse remédio. E quando você está ministrando esse remédio, você precisa ser igualzinho à enfermeira. Você precisa ser igualzinho à mãe. Saber que ele vai espernear. Ele vai gritar, ele vai agredir, ele vai chutar, ele vai bater, ele vai. Porque é horroroso tomar aquele remédio. Mas você sabe que o que você está fazendo por ele é para salvar a vida dele. Por isso, você precisa ter a convicção plena quando você está fazendo isso. Como a gente disse acima, de quem você serve. Porque se você duvidar de quem você serve, a hora que você vê a agressão do mundo, você vai falar, talvez essa injeção não seja melhor. Talvez se eu desse só um pouquinho, ou se eu der gotinha ao invés de... Não. Você precisa ter a convicção de que é só esse remédio que é capaz de curar o mundo. E aí ministrar esse remédio, mesmo sabendo que ele vai te odiar. E fazer isso em amor. Por amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para que todo aquele que tomar esse remédio não morra, mas tenha vida eterna. Se Deus deu o Filho dele para possibilitar esse remédio, quem é você para ministrar esse remédio de maneira ruim? De maneira errada? Se furtar de ministrar esse remédio? Achar que esse não é o melhor remédio? Você abriu mão de todas as suas opiniões, convicções e vontades quando você decidiu que Ele era o seu Senhor. E agora você vive para ministrar esse remédio no máximo de pessoas possível. Em amor. E isso nos leva ao último ponto. Versículo 10 diz assim, assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, quando completar o tempo do seu exílio, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e vou trazer de volta vocês daquele lugar. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Finalmente, a maneira com a qual nós devemos viver no exílio é sendo faróis que apontam para Deus. Nós precisamos ter a convicção de que nós somos o meio que vai santificar esse mundo e de que a nossa vida precisa ser, como a palavra de Deus fala, sacrifícios vivos para apontar para Cristo. Porque Ele vai voltar. Quando o tempo do nosso exílio acabar, seja a sua vida se findando, seja a volta do Senhor Jesus, você vai ser levado de volta para casa. Você vai ser. Isso já é seguro para você. Mas até lá, você precisa apontar para que mais pessoas clamem a Ele, venham e orem para que Ele as ouça. A sua função no exílio, até que o seu tempo de exílio se cumpra, é apontar para Cristo. E como você aponta para Cristo? Na pregação do Evangelho, sim. No seu trabalho cotidiano, sim. A gente já falou de todas essas coisas, mas vai além. Vai de viver no exílio construindo uma casa. Vai ser de viver no exílio plantando um jardim. Vai ser de viver no exílio casando seus filhos e dando seus filhos em casamento, para que vocês multipliquem e não diminuam. O que ele está querendo dizer aqui é: vivam no exílio com esperança. Vivam no exílio com alegria. Prosperem no exílio. Vão bem no exílio,
Para que o mundo olhe para vocês e fale, poxa, a vida está indo melhor do que eu. Quero ser exilado desse jeito. É isso. É isso. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo, eles não. Nós temos certeza do nosso destino, eles não. Nós temos o Senhor, o Shalom de Deus sobre a nossa vida, fazendo com que as coisas nos vão bem. Eles não. A nossa obrigação é viver nessa terra com a alegria que excede todo entendimento e que vem do Senhor, para que o mundo veja a nossa alegria. Nós só podemos ser farol se nós tivermos luz. Agora, se você vive uma vida em depressão nessa terra, porque essa terra é difícil, que Senhor é esse? Eu não quero servir esse Senhor. Se você vive nessa terra com resmungação, com murmuração, com reclamação, com nada tá bom, com nada tá legal, com tudo tá ruim, com nada presta, quem é esse seu Deus que te dá esperança? Você precisa manifestar as virtudes daquele que te salvou, que te chamou para as trevas, para a maravilhosa luz, para que mais pessoas venham, orem, clamem, confessem e sejam salvas. A nossa vida, até que o Senhor Jesus volte no exílio, precisa ser uma vida que reflita o nosso Senhor. Nós somos embaixadores do Rei. E devemos viver de maneira digna de embaixadores desse Rei. Absolutamente tudo o que você pensa, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você não faz, reflete não em você, mas no seu Rei. O mundo vai olhar para você e vai falar, lá vai o cristão, lá fez o cristão, não fez o cristão. Não é sobre você, é sobre o seu Senhor. Por isso, viva a sua maneira, a sua vida da melhor maneira, para que tudo o que você viver manifeste as virtudes do reino que você representa. E assim, você vai santificar o mundo. Assim, mais e mais pessoas vão ser tocadas pelo Evangelho. Assim, mais e mais pessoas virão e clamarão ao Senhor e serão salvas. Essa é a nossa ideia, essa é a nossa função no exílio, é anunciar as virtudes daquele que nos salvou. Ou não tem por que você estar no exílio. Era melhor que você estivesse lá em Jerusalém. Porque lá em Jerusalém, só ficou quem? Os que não tinham mais esperança, os que não tinham mais forças, os que não tinham mais ânimo, os que não tinham mais vontade, os que não serviam. Os que não serviam. Todos os que serviam foram para o exílio. E se você está aqui, meu irmão, é porque você é exilado. E se você é exilado, você é um embaixador do nosso Rei. Viva dessa forma. Manifeste a alegria daquilo que você já conquistou em Cristo Jesus. Tenha esperança. E esperança não é achar, é certeza. Fé. Fé, a convicção das coisas que nós não somos capazes de ver. Quando nós olhamos um mundo e vemos destruição, é aí que a nossa fé é provada. Porque nós temos que olhar essa destruição e enxergar um campo pronto para ser colhido. Pronto para ser colhido. Aonde mais existe destruição, mais existe oportunidade para restauração. Aonde mais nós vemos o inferno, mais existem pessoas para serem resgatadas. Se a gente olha para o paraíso, não tem ninguém para ser salvo lá. Todo mundo que está no paraíso está salvo. Nós precisamos olhar para o inferno, que está cheio de gente para ser salva. Nós precisamos olhar para o mundo. É ele o nosso alvo. É lá que nós queremos ir para salvar as pessoas. É assim que nós devemos viver. É assim que nós temos paz com o mundo. É fazendo isso com um ânimo crescente. É fazendo isso com convicção diária. É fazendo isso com alegria no coração. Mesmo que eles nos odeiem, nós sabemos, o remédio que a gente está entregando é amargo. Mas é um remédio que traz vida e vida em abundância. Você já experimentou desse remédio. Você sabe o quanto ele é bom. Ministre esse remédio a mais e mais pessoas. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que se estamos no exílio, é porque somos filhos teus, povo teu, colocado aqui para anunciar as grandes obras do teu Filho Jesus. Se nós estamos no exílio, se nós estamos aqui, é porque somos embaixadores do teu reino. É
porque somos porta-vozes da tua mensagem. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira digna da nossa salvação. Ensina-nos, Pai, a viver em santidade. Ensina-nos, Pai, a viver com a esperança que vem da certeza que nós temos da volta do Teu Filho Jesus. As coisas desse mundo vão passar, tanto as riquezas, tanto as casas, tanto as propriedades, até os relacionamentos vão passar, os problemas vão passar, as doenças vão passar. A única coisa que não passa é a Tua palavra, Senhor. Ensina-nos a viver na certeza, Pai, de que somos cidadãos eternos do Teu reino e de que em breve o Teu Filho voltará. Nós temos certeza disso, Senhor, e por isso queremos Te pedir, derrama essa confiança no nosso coração, para que a gente não encontre mais lucro nessa terra e viva para a anunciação do Teu Evangelho. Que a gente viva, Pai, firme a cada dia, entendendo que nosso lugar no exílio é onde o Senhor deseja e que os desafios que estão diante de nós, eles existem para a glória Sua, que existem para a manifestação do Teu poder. Até as doenças, as dificuldades financeiras, todas elas só existem para que o Senhor seja glorificado, porque nós já não vivemos por nós mesmos, nós vivemos segundo a Tua vontade, Pai. Derrama-nos a certeza, Pai, de que estamos sendo cuidados por Ti e de que o Senhor está a cada dia junto conosco, cuidando das nossas vidas, até a volta do Teu Filho Jesus, Pai. Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém.